A Bíblia fala assim, que muitos clamam a Deus, mas o seu coração está distante dele. Tem pessoas que ela quer fazer de Deus o seu garçom. O que o garçom ele faz? O garçom ele serve. O garçom ele ganha para isso. Ele trabalha, seja no restaurante, seja numa lanchonete. O garçom, o cliente chega e o cliente fala assim: eu quero um refrigerante. E o garçom vai lá e pega. Eu quero um sanduíche, eu quero um prato de arroz. O garçom vai lá e pega. E tem pessoas que querem fazer de Deus um garçom. E se Deus não abençoar ela, o que ela faz? Ela sai da igreja. Eu conheço pessoas que perdeu o familiar, o pai, a mãe, o tio, enfim. E ela saiu da igreja porque ela culpou a Deus pela morte do familiar. Ela culpou a Deus, como se todo mundo fosse viver para sempre aqui na terra. Existe a morte eterna e existe a vida eterna, mas isso é após a nossa passagem aqui na terra. Uma coisa a gente sabe, a gente nasce sabendo que um dia vamos. Todos nós, eu e você, estamos na fila, só não sabemos a nossa senha. Todos nós estamos na fila da morte, só não sabemos a senha. Uns têm a senha mais baixa e outros têm a senha mais alta. Outros têm a senha mais alta. E quem é que vai decidir? Quem é que vai decidir quando que a pessoa vai morrer? Lá no livro de Provérbio, está escrito que quando nós obedecemos a Deus, Deus ele nos acrescenta anos de vida e paz. Você pode observar que 99% do crente verdadeiro, 99% do crente verdadeiro, ele morre com os cabelos bem branquinhos. Observa. Procure puxar na memória aí, puxe aí na memória, quantos crentes você conhece que vieram a falecer, que morreram. Puxe na memória aí. Você vai puxar e você vai dizer: eu conheço a fulana, eu conheço a outra fulana, e aí você vai puxar e não vai saber, porque não tem. Ô bispo, o crente não morre? Morre, o crente morre. O crente ele morre, mas ele morre velhinho. 99% dos crentes, o fiel verdadeiro, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, ela tem a aparência de crente, ela anda com crente, ela anda como crente, se veste como crente, mas o seu coração está distante de Deus. O que é um coração distante de Deus? É um coração que traz mágoa, é um coração que traz ódio, é um coração malicioso. E a Bíblia nos alerta: guarda o teu coração da malícia, porque a malícia ela vai te repreender e ela vai te amarrar. Está escrito isso: a tua malícia te castigará e te amarrará. Está
Está escrito isso. Então tem muitas pessoas que ela anda com crente, ela vem na igreja de crente, ela se veste como crente, mas ela não é crente. Ela não é crente. É como as cartas que Deus enviou para as igrejas, para as 7 igrejas. Sempre tinha alguma coisa que Deus tinha contra aquele povo. Sempre tinha alguma coisa. Perfeito ninguém vai ser. Perfeito ninguém vai ser. Mas aquele que é nascido de Deus, ele vence. Ele vence o pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele vence a tentação, porque todos nós somos tentados. Assim como você é tentado, eu também sou tentado. Mas aquele que é nascido de Deus, ele vence. E o nascido de Deus, ele aprende uma coisa: a viver pela fé. O nascido de Deus, ele vive pela fé. É a fé que vai te sustentar nos momentos difíceis. É a fé que vai te fortalecer nos momentos difíceis. Que nem eu falei, eu conheci pessoas que saíram da igreja porque teve a perda do familiar. O pai morreu, a mãe morreu. E aí saiu da igreja, porque Deus deixou meu pai morrer, porque Deus deixou minha mãe morrer, porque Deus, minha mãe quando viva, ficou doente, uma doença que para a medicina não tinha jeito. Dei a foto da minha mãe para o apóstolo orar. O apóstolo orou, profetizou milagre. Minha mãe teve uma melhora, depois teve uma piora, e daqui a pouco faleceu. Faleceu porque Deus sabe todas as coisas. E eu permaneci firme na presença de Deus. Permaneço firme na presença de Deus. Amém, pessoal? O que nos leva a permanecer firme? A fé. O que nos leva a perseverar? É a fé. O que nos leva a ser dizimista fiel? É a fé. O que nos leva a se batizar nas águas? É a fé. O que nos leva a fazer uma campanha, a fazer um propósito? É a fé. O justo, ele é justificado pela fé. Como que nós recebemos o Espírito Santo? Pela fé. É pela fé. Tudo é pela fé. Nós somos sustentados pela fé. Tem pessoas que a vida dela é reclamar, é murmurar. A vida dela é criticar, é olhar para a vida dos outros. E quem olha muito para a vida dos outros, esquece da sua. Né? Quem olha muito para a vida dos outros, esquece a sua. No dia que você esquecer os outros, você vai olhar para a sua. Amém, pessoal? Abra aí sua Bíblia, por favor, lá no livro de João. João capítulo 15. João é lá no finzinho, não lá no fim, mas você está procurando no Antigo Testamento, João. João capítulo 15. Abriu aí? Quem abriu, diga graças a Deus. Quem não abriu, diga vala-me Deus. Abriu? João capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei
em vós. Amém, pessoal? O que eu tenho que fazer para que Deus ele venha permanecer na minha vida? Porque uma coisa é você receber Deus na sua vida, outra coisa é Ele permanecer na sua vida. São duas coisas diferentes. O que Ele disse? Buscar-me-eis e o quê? E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu vou buscar a Ele e eu vou achar. Ele vai se deixar achar. Eu vou achar Ele. Eu achei, Ele veio até mim. Ou eu fui até Ele e Ele veio até mim. Para que Ele permaneça comigo, eu tenho que permanecer. Em outras palavras, primeiramente eu tenho que fazer o quê? A minha parte. E tenho que continuar fazendo a minha parte. Eu tenho que fazer e eu tenho que continuar o quê? Fazendo. Não é eu fazer minha parte hoje e acabou, não. Eu tenho que fazer minha parte hoje e continuar o quê? Fazendo. E continuar fazendo. Porque Ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém, pessoal? Você quer vencer? Quem quer vencer? Levanta a mão. Permaneça em Deus. O que é permanecer em Deus, ô bispo? Permanecer em Deus é permanecer na fé, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. Amém, pessoal? Amém. Minha mãe, quando faleceu, ela faleceu num dia, nós fomos fazer o velório. No outro dia eu estava na igreja, eu tinha que estar na igreja fazendo culto. No outro dia eu tinha que estar na igreja fazendo culto. E às vezes nós somos criticados, nós somos mal vistos, nós somos condenados pelas pessoas, mas as pessoas não sabem a realidade da nossa vida. Ela não sabe. Nós somos julgados e condenados pelas pessoas, não por Deus, porque Deus conhece e sabe todas as coisas. Amém, gente? Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. E quando a minha mãe faleceu, foi num dos momentos mais difíceis do meu ministério, da minha vida. Foi nos momentos mais difíceis que eu mais sofri no meu ministério. Não pelo falecimento da minha mãe, mas pelo problema pessoal que eu estava passando. Um problema muito sério que eu estava passando. E o que nos fez permanecer? Foi a fé. A fé em Deus, de que tudo nesse mundo passa. Tudo nesse mundo passa. Jesus, ele estava dormindo no barco quando veio uma tempestade. Naquela ocasião, os discípulos estavam no barco. Aí veio aquela tempestade, os discípulos se apavoraram, foram acordar Jesus. O Senhor Jesus falou: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus acordou, levantou, foi lá, repreendeu o vento e veio a grande bonança. Viu a paz, viu a tranquilidade. Se você permanece na fé, vivendo a fé, depois da luta, vai vir a vitória, vai vir a paz, vai vir a bonança, vai vir a alegria, vai vir a felicidade. Vai vir. Não há dor que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre. Nada é durável. A única coisa que dura para sempre é a palavra. A única coisa é a palavra. Não existe outra coisa. Amém.
Amém, pessoal? Você está passando uma luta, viva a fé. Viva a fé. Você está passando uma dificuldade, você não está aguentando. A Bíblia fala que ninguém é provado além das suas forças. Deus não prova ninguém. Deus não coloca ninguém numa situação além das suas forças. Às vezes você está vivendo uma situação que o próprio Deus te levou para depois dessa situação Ele te abençoar, mas é necessário que você venha fazer a sua parte, permanecer na fé. Amém, pessoal? Foi o que Deus falou para Ezequiel. Levou Ezequiel para onde? Para um vale de ossos secos. E Deus falou: acaso poderão reviver esses ossos? Ele falou: o Senhor sabe, todo o poder e toda a autoridade está com o Senhor. Então profetiza, fala isso, fala aquilo e fala aquilo. E Ezequiel foi lá no meio de um vale de ossos secos, lá no cemitério, aonde enterravam as pessoas. Ezequiel foi lá e profetizou. Mas quem levou Ezequiel para lá? Foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito de Deus. Ele foi levado pelo Espírito de Deus. Você sabe o que é o Espírito Santo? É você ter o Senhor Jesus na sua vida. É você ter o Pai do Senhor Jesus na sua vida. É você ter o Espírito do Senhor Jesus na sua vida. Você sabe o que significa isso? Você ter Jesus dentro de você, você ter o Pai de Jesus dentro de você, você ter o Espírito de Jesus dentro de você. Você sabe o que é isso? Mas tem pessoas que não se preocupam com isso. Ela está preocupada em conquistar uma casa, um carro. Ela está preocupada em orar pelo filho. Ela está preocupada em orar pelo marido. Mas ela não está preocupada em ser cheia do poder de Deus na vida dela. Por isso que muitos desistem no meio do caminho, porque elas estão dentro da igreja, elas andam como crente, elas andam com crente, ela está na igreja de crente, mas ela não é crente ainda. Porque o verdadeiro crente é cheio do Espírito de Deus. O verdadeiro crente é cheio do Espírito de Deus. O verdadeiro crente, ele se afasta daquilo que desagrada a Deus. O verdadeiro crente, ele é fiel, ele é honesto com ele mesmo e com o próximo. Com ele mesmo e com o próximo, ele é honesto, ele é fiel. Ele permanece mesmo diante das lutas. O verdadeiro crente, ele sabe que vai ter momentos que ele vai ouvir o quê? Não. Ele vai ouvir não. Mas ele permanece. Mesmo ele ouvindo o não, ele permanece. E o que leva ele a permanecer é a fé. É a fé que leva ele a permanecer. O verdadeiro crente, ele não tem a malícia no seu coração. Ele não tem malícia. Ele é igual uma criança. Ele é igual uma criança. Se você der uma bronca numa criança agora, você chama ela fez alguma coisa errada, ou de repente ela nem fez nada errado, fez algo que você não gostou. Não foi nem nada errado que ela fez, mas foi algo que você não gostou. Você vai lá, chama a criança, dá uma bronca, às vezes dá até uma palmada. A criança sai chorando, daqui a pouco o que acontece? Ela chega perto de você novamente, abraçando você, chamando de mamãe, de papai, ou nem assim? Agora pega essa mesma criança que voltou abraçando, chamando de mamãe e de papai, deixa ela ficar adulta, chama ela e mostra para ela algo que ela fez que você não gostou e dá uma palmada nela. Ela sai com mágoa de você e nunca mais fala com você. Guarda a mágoa do pai, guarda a mágoa da mãe. É isso mesmo, vai denunciar. Eu vou no conselho tutelar agora.
Eu vou no conselho do tutelar e vou denunciar você. Você vai ser preso porque você me bateu, porque você me repreendeu. Ou não é assim? Porque o coração já não é mais puro, já tem malícia. Já tem malícia. O crente que tem um coração malicioso, ele nunca vai ver a glória de Deus na vida dele. Ele nunca vai ver a glória de Deus na vida dele, porque a malícia não deixa. A malícia encobre a pessoa de Deus. A malícia afasta a pessoa de Deus. A malícia tira a pessoa da presença de Deus. Ela lutou para conquistar a presença de Deus, porém ela não permaneceu ligada aonde? Na videira. Não foi isso que a gente leu? Ela não permaneceu ligada na videira. Para permanecer ligado na videira, você tem que ser puro. Você tem que ser puro. Você tem que se afastar daquilo que desagrada a Deus. Se você se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus, uma coisa é certa. Uma coisa é certa, vai vir luta, vai vir tempestade, mas você vai ser honrado. Você vai ser honrado. De repente você está passando um problema e você fala assim: poxa, o bispo não sabe o problema que eu estou passando, o problema que eu estou enfrentando. Se o bispo soubesse, você que não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe. A minha esposa estava ali agora. Minha esposa não tem pai, não tem mãe, foi criada pelo tio. O tio faleceu ontem e estava sendo feito o velório dele agora de manhã. Aliás, está sendo feito, né? Está sendo feito o velório dele agora de manhã. Ela não tem pai, não tem mãe, foi criada pelo tio e o tio faleceu ontem de manhã. O velório está sendo feito hoje. Você não sabe da vida do pastor, você não sabe da vida de ninguém. Ah, se o bispo soubesse da minha vida, eu é que falo, se você passasse a metade, se você passasse 10% da luta que eu passo, você já teria saído da presença de Deus. Você já teria saído da presença de Deus. O pai dela é o tio. E onde que nós estamos? Na igreja. Nós estamos na igreja. Se fosse seu pai que tivesse falecido, você estaria onde agora? Fazendo velório. Né? Você estaria fazendo velório. Minha mãe faleceu num dia, no outro dia eu estava fazendo culto na igreja. No outro dia eu estava fazendo culto na igreja. É fácil julgar os outros, difícil é viver a fé que o outro vive e permanecer. Difícil é viver a fé que o outro vive e permanecer. Amém, pessoal? Isso é que é difícil. Aquele que é nascido de Deus, ele sabe que tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Mas uma coisa é certa: se eu permanecer, além de eu conquistar a minha salvação, a vida eterna, Deus vai fazer eu conquistar muitas bênçãos em nome de Jesus. Deus vai fazer eu conquistar muitas bênçãos no nome de Jesus. Amém, pessoal? Só que muitos só querem o quê? A bênção. Quantos chegaram na igreja puxando a cachorrinha com a mão na frente e outra atrás, foram abençoados e hoje fala até mal da igreja? Né? Quem conhece pessoas assim? Teve pessoas aqui que saiu da igreja, que me pediu visita e não deu para ir, porque não deu. O pastor também, ele tem as suas limitações. O pastor, ele tem as suas limitações. A pessoa me ligou, queria que eu fizesse a visita na casa dela para orar pelo marido
9 da noite, 8 da noite. Ah, porque na semana não dá, porque eu trabalho, tem que vir à noite. Eu não... eu estava até viajando, e tinha um monte de coisa para me resolver, um monte de documento. A vida do pastor não é só isso aqui não. Daqui para trás, tem um monte de documentos burocráticos que a gente resolve, cartório, um monte de coisa que a gente assina, um monte de coisa. Saiu da igreja, de repente saiu até com mago de miau, que o bispo não veio aqui em casa. Ai, que o bispo, eu fui na casa da senhora, não fui? Foi fácil ir lá? Não é fácil. Vê onde é que ela mora. Vê onde é que ela mora. Eu fui lá. Eu fui na casa, como é o nome do lugar que a gente foi lá semana passada? Eu sei que só dentro do carroçal, dentro do mato, a gente andou mais de 1 hora. Mais longe que... Ixi, onde a senhora mora é aqui na esquina. Onde a senhora mora é aqui na esquina. Só dentro do carroçal, dentro do mato, a gente andou mais de 1 hora para fazer uma visita domingo passado. Mais de 1 hora. E se chover, não vai. Se chover, não vai, porque não entra carro, não tem como. Não tem como. Se eu vou fazer visita lá não sei onde, indo por dentro do mato, aí já sai quase perto de Nazaré. Indo por dentro do mato ali, entrando dentro de fazenda e saindo dentro de fazenda. Mas a outra saiu porque que o bispo não veio aqui em casa orar pelo meu marido. Ela quer ser entendida, mas ela não quer entender ninguém. É porque ela quer fazer de Deus o quê? O que eu falei no começo? Garçom. Ela quer fazer de Deus o seu garçom. Ela quer ser servida. E se ela não for servida, é motivo para ela guardar mágoa, para ela guardar ódio. Eu não dependo do apóstolo, eu não dependo do bispo, eu não dependo da direção da igreja, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Você não tem que depender de mim, da pastora, você não tem que depender do bispo, você tem que depender de quem? De Deus. Mas sabe quando é que você depende do homem? Quando você não nasceu de Deus ainda. Quando você não nasceu de Deus, aí você depende do homem. Mas quando você nasceu de Deus, você passa a viver dependente de Deus. Você passa a depender exclusivamente de Deus, porque você nasceu de Deus. Mas para você permanecer, aliás, para que o Senhor Jesus permaneça em você, é necessário que você permaneça nele. É necessário que você permaneça nele. E se você permanecer nele, meu irmão, é o Senhor Jesus dentro de você, é o Pai de Jesus dentro de você, e é o Espírito de Jesus dentro de você. Quem vai te segurar? Ninguém. Ninguém vai te segurar. Ninguém vai poder impedir a tua vitória, o teu milagre. Ninguém vai poder impedir o agir de Deus na sua vida. Pode até tentar. Pode até tentar. Pode até dizer assim: agora eu consegui destruir ele. Mas não é não. Deus permitiu você passar naquela tempestade para vir a bonança. Deus permitiu para que a glória de Deus se manifestasse na tua vida. Ô bispo, eu estou passando uma luta. Permaneça na fé, viva a fé. Viva a fé. E você vai ver a glória de Deus agir na sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja.